Olá pessoal, vamos então começar nossa aula de razão e proporção. Nessa aula aqui nós vamos fazer muitos exercícios já, para você já ir pegando o jeito e entendendo o que é a razão e a proporção aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos definir o que é razão, né? Depois proporção. Razão é a relação entre duas grandezas expressas na mesma unidade ou não. Então, é a relação. Na verdade, a razão, gente, vai ser a divisão entre duas coisas. Por exemplo, quando eu falo a razão entre dois coelhos e 5 jacarés. Então, eu tenho 2 coelhos para cada 5 jacarés. Então, é 2 para 5, tá? 2 dividido por 5. E então, razão é a mesma coisa que fração. Olha, acaba sendo uma fração, né, a razão, mas tem uma pequena diferençazinha. A fração, ela corresponde a uma parte do todo. Então eu pego uma barra de chocolate e divido ela em 4 e utilizo 3 dela. Então eu utilizei 3 de 4. Na razão, eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho 2 coelhos para cada 5 jacarés. Por exemplo, você tem um churrasco e você tem, sei lá, 5 quilos de carne. Então você tem 5.000 gramas de carne, tá? Aqui eu vou falar da conversão, não vou falar da conversão não, na aula de unidade de medida você vai aprender, mas quilo para grama você multiplica por 1.000. E você tem 10 pessoas que vão comer esse churrasco, então dividido por 10 pessoas. Então na hora que você faz a razão aqui, você vai ter 500 gramas por pessoa. Então você acaba tendo a noção de quanto que vai comer cada pessoa, mais ou menos, em média ali, né? Então, 500 gramas por pessoa. Outra coisa que então, você consegue ter a noção de um pelo outro. Então, quando eu faço a razão aqui, eu vou ter gramas por pessoa, tá? Outra coisa que você pode ter, por exemplo, imagina que você vai no supermercado e algo custa 8 reais, custa 8 reais, custa 8 reais por 200 gramas desse negócio, 200 gramas. Então, seria 8 reais por 200 gramas. Então, isso aqui custaria, o 8 aqui dividido por 2 aqui dá 4, daria 0,04 reais por grama. Então, cada grama desse negócio custa 0,04. Agora, imagina que você tivesse um outro pacote, que esse outro pacote, ele custasse 25 reais. Então, é um pacote de 500 gramas. Então, às vezes você pensa assim, vou levar, sei lá, um pacotezinho de amendoim. Vou levar o de 200 gramas, né? Você vai levar para o seu churrasco ali, da sua aprovação. Vou levar o de 200 gramas. Ah, não, mas tem um de 500. Vou levar o de 500 que é melhor. Às vezes vale a pena você levar 2 de 200 ou 3 de 200 do que levar um de 500. Olha por quê. Se você fizer aqui o 25 reais dividido por 500 gramas, o 25 dividido por 500 vai dar aqui, ó, 0,05 reais por grama. Então, nesse pacote aqui, você está pagando mais por cada grama. Então, era melhor você utilizar o pacote de 200 gramas. Às vezes leva 2 dele, 3 dele. Aí, mas eu quero exatamente 500. Aí, não, tudo bem. Você quer exatamente 500, leva o de 500. Não tem como você levar 2 pacotes e meio de 8. Mas se você quer a quantidade, né? Uma quantidade qualquer, é interessante que você leve o outro, que o outro você está pagando menos por grama do material. Em geral, os produtos eles vêm da seguinte forma: quanto maior o pacote, vai saindo menor o valor por grama. Mas, às vezes, eles fazem essas maldadezinhas. Se você não fica esperto, se você não faz a conta ali rapidinho, você acaba pagando mais caro por levar o pacote maior, ao invés de levar 2 pequenos, né? Então, essa é a ideia de razão, tá bom? Gente, eu vou trazer alguns exercícios para você ver essa ideia de razão aqui. Vamos lá. Ó, determine a razão entre 48 carros e 56 motos. Eu tenho aqui 48 carros e tenho 156 motos. Repare que eu sempre faço
a razão na ordem que ele me fala. Ó, 48 carros em cima, 156 motos embaixo. Então isso aqui está me dando a ideia da relação entre carros e motos. Então aqui eu estou vendo, acho que os dois dão por 4, né? Deixa eu ver, o 156 dividido por 4. Aqui em cima por 4 dá 12, o 156 por 4 dá 39. Estou vendo que os dois dão por 3, o 12 por 3 dá 4. E aqui dá 13 por... Aliás, 12 por 3 dá 4 e o 39 por 3. Deixa eu colocar aqui direitinho para você ir vendo o que eu fui fazendo. Então, deu 4 carros para cada 13 motos. Então, a cada 4 carros que eu tenho, tem 13 motos lá. Beleza? Essa deu a razão entre 48 carros e 156 motos. Então, não precisa ser a mesma unidade. Um era carro, o outro era moto. Então, você viu como é que ficou aí. Beleza? Então, essa é a ideia de razão. Determine a razão entre o número de dias de um ano bissexto. Bom, o ano bissexto ele tem 366 dias, o ano normal tem 365, o bissexto tem um dia a mais. E a soma dos dias dos meses de março é 31, março, abril, maio, junho e junho, né? O abril é 30. E de como é que eu faço? Ó, já ensinei para vocês em uma outra aula. Aqui, ó, são essas partezinhas aqui da mão, a parte mais em cima, a parte mais embaixo, a parte mais em cima, mais embaixo. A parte mais em cima começa em janeiro, então 31. Fevereiro tem 28, lembrar, se for bissexto 29. Aí sobe aqui mais em cima março, 31. Mais embaixo, abril, 30. Sobe maio, 31. Junho, 30. Julho seria 31. Volta aqui, agosto seria 31 também, tá vendo? Julho e agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro tem 31. Gente, por que novembro, dezembro, outubro, setembro? Setembro, lembraria de 7. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Por que eles são mês? Seria 7, 8, 9, 10 e na verdade eles são o 9, 10, 11, 12. Já parou para pensar nisso? Depois eu te conto por quê. Olha só, março 31, abril 30, maio 31 e junho 30. Então aqui tem 30, 60, 90, 122. Então aqui deu 122. Aliás, gente, espera aí. É o contrário, né? Ele falou primeiro os dias do ano bissexto e depois aqui esses caras aqui. Então ficou aqui 122. Isso aqui dá 3. Fechamos aqui o exercício, beleza? Então esse aqui é o esquema. Sempre fazer primeiro o que ele falou em cima, depois o que ele falou embaixo. Você tem a noção de razão. Então, os dias do ano, total do ano bissexto, seria 3 vezes os dias desses meses aí. A razão entre 1,21, 21, 21 e 2,34, 34. Bom, primeiro eu vou transformar cada um deles em fração, tá? 1,21 barra vai ser 121 sobre... Você já fez a aula de dízima periódica, não vou ficar aqui falando, não. 121 menos 1 sobre 99. Então, isso aqui vai ficar 120 sobre 99. Inclusive, dá por 3 aqui, eu vou já fatorar. Dá 40 por 33. Então, ficou aqui. Deu os 2 por 3, tá? E o 2,34 com a barra em cima do 34, que é a dízima periódica, que é quem está repetindo. Então, fica 234 menos 2 sobre 99. Aqui fica 232 sobre 99. Aqui não dá para simplificar, né? Então, eu vou fazer a razão, vai ser o 40 sobre 33 dividido pelo 232 dividido por 99. E não estou entendendo nada desse negócio de razão. Para que eu vou precisar desse treino? Daqui a pouco você vai ver uns exercícios contextualizados, tá? Então, aqui esse por esse dá 3. Aqui fica o 232 dá por 4, né? Assim como o 40. Então, o 40 dividido por 4 dá 10. E o 232 dividido por 4 dá 58. Inclusive, dá por 2 de novo aqui, né? O 10 e o 2, e o 58, aliás. 58 dividido por 2 dá 29.
Então aqui ficou 5 e 3 aqui em cima, dá 15, e embaixo ficou 29. Então ficou 15 sobre 29. Não tem como fatorar mais, o 29 é primo. Acabou aqui, a gente vai para a próxima, beleza? Então a ideia é essa, sempre fazer o de cima, o que ele falou primeiro em cima e o que ele falou depois embaixo. Foi bom que aqui a gente fez uma questãozinha com dízima periódica, mas vamos seguindo. Bom, gente, essa questão aqui ela é do Enem e ela é muito tranquila, né? Eu tô até tendo que regravar ela porque eu fiz a resolução e marquei a alternativa errada aqui, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, gravando a aula, eu fiz e marquei errado. Bom, alguém me avisa, né? Imagina você fazer isso na prova. Gente, muito cuidado. Eu falo com vocês que uma das coisas mais importantes na questão é na hora de marcar a alternativa. Muito cuidado com isso, tá bom, gente? Então, olha só. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras do mesmo setor é a razão que representa, vou ler de novo, que essa é a parte mais importante aqui, que representa a quantidade de cadeiras reservadas, que são as que estão escuras, as escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então ele quer entre as que estão reservadas e o total. Então ele quer as cadeiras reservadas em relação ao total. Reservadas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então eu faço a razão sempre na ordem que ele falou. As que estão reservadas, que é 17, e o total. Quanto que é o total? Bom, eu poderia contar uma por uma aqui, né? Mas a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fileiras aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7, então 70, né? E aí eu já vim aqui, a letra E estava na minha cara, que eu marquei a letra E, 70 de 17. Não, na verdade é o contrário, né? 17, 70. Eu tinha colocado isso aqui certinho. E aí, como o 70 e o 17 estavam na minha cara aqui, eu já marquei aqui enquanto eu conversava com vocês. Então, muito cuidado, não perder atenção na hora de marcar a alternativa, gente. Presta bem atenção no que você vai marcar, principalmente às vezes quando o exercício é muito grande, você tem X, tem Y, tem Z, aí você vai fazendo as coisas e às vezes você acha o X, ele quer X mais 2. E aí você perde uma questão. Então, deixa bem claro o que você quer no final das contas, né? Se você quer o x mais 2, deixa claro. X mais 2 igual, né? Se você for fazer, faz x mais 2. Essa é a sua pergunta. Deixa claro para você em algum lugar certinho que você vai lembrar disso, né? Então, muito cuidado na hora de marcar a alternativa. Beleza, gente? Então, fechou. Vamos para a próxima. Aí chega em 2020, né? Cai essa questão aqui. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passageiros que fornece a imagem de todos os assentos de ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Os assentos ainda disponíveis, uma cor mais escura, os assentos... Gente, eu li tudo errado aqui, né? Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Então os assentos escuros são os que já estão reservados e os que estão em branco são os disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de passageiros do ônibus para avaliar a necessidade de colocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número dos assentos já vendidos, que são os escuros, e o total, aqui foi o total de novo, total de assentos considerados na imagem é, então já vendidos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Foram 16 vendidos num total. Aqui, ó, se você reparar, os assentos estão numerados. E aí, se você vai passando o olho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vai chegar no último, que é o 42. Então, foram 42 assentos vendidos. Bom, aqui dá para simplificar os 2 por 4. Aqui vai ficar 4. E aqui por 4. Aliás, não vai dar por 4 não, né? Aqui vai dar só por 2, né? Vai dar por 2 e vai dar por 2. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 21. Então, a nossa resposta seria 8 sobre 21, mas ele nem se deu o trabalho de simplificar
A resposta está aqui do jeito que está mesmo. 16 sobre 42. Nem se deu o trabalho de simplificar aqui para complicar um pouquinho mais. Não, a resposta está direta aqui. Já é essa aqui, 16 sobre 42. Beleza, gente? Então, essa questão é do ano passado. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021. Foi do ano de 2020, essa questão do Enem. Então, não achem que não cai só porque era muito fácil. Ah, caiu muito tempo atrás, é muito fácil, não vai cair assim. Cai, né? Toda prova tem questões fáceis, médias e difíceis. As fáceis a gente não pode errar de jeito nenhum, né? Principalmente por vacilo. Então, vamos seguindo, gente. Aqui é uma questão muito legal do Enem, que eles já fizeram várias dessa aqui, que mostra bem o conceito de razão. Então prestem bem atenção. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro de cada uma delas em função do seu tempo de existência, decidindo comprar a que apresente maior lucro médio anual, ou seja, maior lucro por ano. O quadro apresenta o lucro acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidiu comprar a empresa. Então, olha, a empresa F, ela lucrou 24 em 3 anos. Então, quanto que ela lucrou por ano? Se eu fizer o 24 dividido por 3, ela lucrou 8 milhões por ano. Então, se eu fizer a razão ali, eu vou ter. A G, ela lucrou 24 em 2 anos. Né? Dividir o lucro por 2. Então, deu 8 milhões por ano. A empresa H lucrou 25 em 2,5 anos. Então, ela lucrou 10 milhões por ano. A empresa M, ela lucrou 15 em 1,5. Então, ela lucrou 10 milhões por ano. Aqui eu estou na frente, né, gente? Por ano. E a empresa P, ela lucrou 9 em 1,5 anos. Então, 9 por 1,5, isso aqui dá 6, né, gente? 9 dividido por 1,5 dá 6. 6 milhões por ano. Ele quer que teve maior, né, um maior rendimento. O maior rendimento foi a G, que teve 12 milhões por ano. Então, quando você faz a divisão de um pelo outro, você tem quanto do primeiro a cada um do segundo. Então, eu queria saber qual que era o melhor lucro anual. Então, era por ano. Então, eu fiz a razão entre eles. É só ver na ordem que ele fala. Lucro por ano. Então, se é lucro por ano, você faz o lucro dividido pelo ano. Beleza? Então, vamos para a próxima questão aqui. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. O A, 2 gramas a cada 50 gramas de pão. 5 gramas a cada 40 de pão. 5 gramas a cada 100 gramas de pão. 6 gramas a cada 90 gramas de pão. 7 gramas a cada 70 gramas de pão. Recomenda a ingestão da que possui maior concentração de fibras. A concentração de fibra é a massa de fibra dividido massa de pão. Então, a marca A, ela tem 2 a cada 50. Bom, 2 a cada 50 dá 0,04 gramas por grama. Grama de massa por grama de pão. A B está dando 5 dividido por 40. Aqui o 5 dividido por 40, se dividir o 5 ali por 40, dá 0, deixa eu só confirmar aqui, 2 dividido por 50, fiz certinho. 5 dividido por 40, porque a diferença deu grande, né, gente? Deu 125 gramas por grama. O C, ele fez 5 gramas a cada 100. Então, isso aqui dá 0,05. O D aqui vai dar 6
a cada 90. Então, o 6 dividido por 90 dá 0,0, dá uma dízimazinha periódica, 6666 aqui no final. E o E foi 7 a cada 70. 7 a cada 70 vai dar 0,1, né, gente? 7 dividido por 70, 0,1. Aqui é grama por a cada grama de fibra por grama de pão. Grama de fibra, 0,06 gramas de fibra a cada grama de pão. E aqui 0,1 grama de fibra a cada grama de pão. Então, a que apresentou melhor foi a letra B, beleza? Então, fechamos aqui a questão. Vocês viram que era só fazer isso, ter essa noção de razão. Vamos seguindo. Olha, o LIRA, levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRA é dado pelo percentual do número de imóveis, um foco de mosquito entre os escolhidos na região. Aqui está sendo percentual, mas a gente vai fazer simplesmente a razão. Porque para achar o percentual, você faz a razão. Tá? E, na verdade, multiplica por 100 para ter o número em porcentagem. Mas é a mesma coisa que dividir um pelo outro. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano decorrente, analisou o LIRA de 5 bairros que apresentaram maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram: então, o bairro 1 apresentou 14 focos em 40 imóveis. Então, 14 em 400, né, gente? 14 dividido por 400 dá 0,035. O imóvel 2 apresentou 6 de 500. 6 focos em 500 imóveis. Então, 6 dividido por 500, isso aqui dá 0,012. O imóvel 3, ele apresentou 13 num total de 520. 13 de um total de 520. Então, 13 dividido por 520 dá 0,025. O imóvel 4, ele apresentou 9 de um total de 360. 9 num total de 360. Então, 9 dividido por 360 deu 0,025. O imóvel 5 apresentou 15 do total de 500. 15 do total de 500. Aqui, 15 dividido por 500 vai dar 0,03. Eu tenho que lembrar aqui que ele pediu, né? O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações, o que apresentou maior índice. O que apresentou maior índice aqui foi o 0,035, que é que é a área 1, né? Então, a resposta seria essa aqui, viu, gente? 0,035. Vamos igualar todo mundo 3 casas decimais para você observar certinho. Aqui, é 0,03. Eu coloco o 0 aqui, é 0,030. 0,035, 0,12, 0,25, 0,25, 0,30. Então, seria a 1, né? A nossa resposta. Beleza? Vamos seguindo, então. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade de água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agente contaminante em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Então, esse aqui deixou passar 18 em 6, esse aqui 15 em 3, esse aqui 18 em 4, 6 em 3, 3 em 2. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa não capturados e o número de dias, e o que corresponde ao de pior desempenho. Descarta-se o filtro, então vai descartar um. O filtro descartado, então é o de maior, né? Então o filtro 1, ele fez 18 em 6 dias, que dá 3 miligramas por dia. 3 miligramas por dia. O filtro 2 foi 15 por 3, isso aqui dá 5
miligramas por dia. O filtro 3 deu 18 em 4 dias. Isso aqui dá 4,5 miligramas por dia. O filtro 4 deu 6 em 3. Isso aqui dá 2 miligramas por dia. E o filtro 5 dá 3 dividido por 2, que dá 1,5 miligramas por dia. Então, se descarta o de maior valor, né? Ao final, a maior razão aqui foi o filtro 2, que deu 5, né? Então, o filtro 2 seria descartado nesse caso aqui, beleza? Então, percebam essa ideia de razão. Se eu fiz miligramas por dia, eu estou vendo quantas miligramas foram a cada um dia, né? Então, quando eu falo, por exemplo, uma velocidade de 30 km por hora, isso aqui quer dizer que eu faço 30 km a cada uma hora. Você consegue até fazer regras de 3 se a velocidade for constante ou for uma velocidade média, né? Depois a gente vai ver isso em regra de 3 e também você consegue ver isso em física, para quem estuda física. Vamos seguindo, gente. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil km² de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica coberta na região, habitantes por quilômetro quadrado. Você poderia até não saber o que é densidade demográfica. Essa questão está na prova de matemática, ela não está na prova de geografia. E você, mesmo não sabendo, ele te deu a dica, é habitantes por quilômetro quadrado. São 20 milhões, aqui é 20 mil, 20 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Então, são 800 mil quilômetros quadrados. Então, corta 1, 2, 3 com 1, 2, 3 zeros, 1, 2 zeros com 1, 2 zeros. Então, ficou 200 dividido por 8. O 200 dividido por 8, ele dá 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a resposta seria 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, mesmo que você não soubesse que a densidade demográfica é habitantes por área, se você quiser saber em metro quadrado, podia colocar área em metro quadrado, mas aqui ele queria habitantes por quilômetro quadrado, você faria de acordo com a pergunta que ele fez, com o que ele quer, habitantes por quilômetro quadrado. Por quer dizer dividido, né? Então, seria isso aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Vejam a questão da razão aparecendo aí. Então, vamos lá. Vamos mais umas questões aqui. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois acelera o metabolismo e, em consequência, eleva o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria gasto em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Opa, se ele está falando calorias por minuto, aqui ó, o número 1, ele fez, se você olhar um aqui, olhar aqui ó, 20 calorias, sempre caloria primeiro, depois minuto, é caloria por minuto. Então, deu 20 dividido por 10, deu 2 calorias a cada minuto. Se você pegar o 2 está aqui, ó, o 15, foram 100 calorias em 15 minutos. Essa divisão não vai dar exata, 100 dividido por 15, mas é só para a gente ter uma noção, é 6,66666. O 3, tá? Os valores eles vão ser tão próximos para você precisar arredondar tão perto, não. Você vai fazer mais ou menos a conta. Uma casa decimal, duas, uma casa decimal geralmente está ótimo. O 3 ele fez 120 calorias a cada 20 minutos. Então, dá 6 calorias por minuto, tá? O 4 ele fez 100 calorias em 25 minutos, deu 4 calorias por minuto. E o 5, ele fez, aqui ó, 80 em 3. Aí você faz 80 por 3, vai dar dízima periódica também. 80 por 30, né, gente? Por 30.
dá 2,66666. Ele quer saber o maior consumo, né? Então, o maior vai ser o maior valor que a gente teve aqui, que no caso foi a 2, que deu para a gente 6,6666, deu uma dízima periódica. Então, o maior seria número 2, beleza? Mas aqui foi de novo o conceito de razão, a gente fez um por um e viu o que deu o maior, beleza? Então, vamos seguindo, gente. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total, hein, gente, do município. Isto é, a soma das populações urbana e rural. Então, a população total é a população urbana mais a rural. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e rural dos municípios 1, 2, 3, 4 e 5 de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desse município, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura, o de maior taxa. Então, vamos fazer município 1. É sempre a razão entre a população urbana, hein? Então, município 1, população urbana dele, 8 mil. População total, 8 mil mais 4 mil, deu 12 mil. Corta os 3 zeros com os 3 zeros. Fica 8 dividido por 12, isso vai dar uma dízima, 0,66666. Município 2, população urbana é 10 mil. Cuidado que é a população total, hein, gente? Então, a população total está sendo 10 mil, mais o 8 mil, está dando 18 mil. Tá? Sempre estou fazendo a urbana dividido pela soma da urbana com a rural. Então, deu 10 mil dividido 10 mil. Aqui corta 3 zeros com esses 3 zeros. Então, seria 10 dividido por 18, que dá 0,5555. O 3 daria 11 mil dividido pelo 11 mil mais 5 mil. 11 mil mais 5 mil, 16 mil. Corta os 3 zeros com os 3 zeros. Então, isso aqui deu 11 dividido por 16, deu 0,6875. Já é maior que 86666, né? A 4 seria 18 mil dividido por 18 mil mais 10 mil, daria 28 mil. Então, corto os 3 zeros com os 3 zeros, 18 dividido por 28 dá 0,64. Eu nem vou continuar, porque a segunda casa já mostrou que ele é menor que a 3, já mostrou que é menor até do que a 1. E a 5, como é que ficaria a 5 aqui? Deixa eu ver se eu não vou ficar na frente. A 5 aqui ficaria o 17 mil dividido por 17 mil mais 12 mil, dá 29 mil. Cortou 3 zeros com 3 zeros. 17 dividido por 29 dá 0,58. Fez duas casas decimais, às vezes aqui no caso a primeira já mostrava que era menor, né? E ele queria saber o de maior taxa. O de maior taxa é o 3 e a gente finaliza aqui. Beleza, gente? Então, lógico que essa aula nossa era de razão e proporção, mas agora a gente só viu razão. Na próxima aula a gente vai ver o que é proporção, tá? E um caso especial de proporção, que é a escala. Uma questão muito cobrada em concursos. Fazer escala, recentemente caiu na ESA. O Enem cai todo ano uma questão de escala. Nós vamos fazer um monte de questões do Enem aqui de escala. EPICAR também já caiu. Então, todo concurso aí é uma aplicação da proporção à escala. Então, a gente tem muitas questões de escala aí. Beleza, gente? Então, é isso. Espero que você tenha entendido aqui com essas questões aqui o conceito de razão. E até a próxima aula para a gente continuar a proporção. Nós vamos ter umas 4, 5 aulas de razão e proporção, porque essa matéria é bem interessante e importante aí. Vamos fazer muitos exercícios. Até a próxima aula, gente.